Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, você que está em qualquer lugar aqui do campo da Associação Maranhense ou fora da Associação Maranhense, aqui no Maranhão, na Baixada, no interior, na capital, seja muito bem-vindo ao nosso encontro dessa noite. Eu estou muito feliz em receber você aqui em nossa live online, no nosso canal do YouTube Adventistas Maranhão. Estamos felizes por receber você. Essa será uma noite de adoração e muito conhecimento precioso iremos aprender aqui a respeito da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, esteja com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, para que nós juntos possamos adorar ao Senhor. Aqui ao meu lado está a Cris e nós iremos louvar a Deus com essa música linda e maravilhosa que você talvez conhece, que se chama Silêncio de Deus. Saiba de uma coisa, que mesmo quando Deus não responde às tuas orações, o seu silêncio nunca é em vão. Se você souber essa canção, você pode cantar conosco, Silêncio de Deus. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência nos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira e os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento.
seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Queremos agradecer a bonita música cantada pelo pastor Daniel Regis e também a Cris. Fizeram um lindo dueto, trazendo ao nosso coração uma mensagem de esperança, de fé e de confiança na certeza do amor e do cuidado de Deus por cada um de nós. Queremos agora dar continuidade a este momento de adoração e de louvor através do estudo da Palavra de Deus. E para tanto, eu quero convidá-lo, aonde você estiver, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e falarmos com Deus, pedindo a Ele sabedoria e a guia do Espírito Santo para o estudo da sua palavra. Querido Senhor, nós queremos lhe agradecer pelo privilégio que temos de termos vida até o presente momento. Queremos lhe agradecer, Senhor, também pela salvação que temos na pessoa de Jesus Cristo. Queremos agradecer, Senhor, de maneira bastante especial, pelos dons, talentos que Tu tens dado a cada um de nós. Que possamos usar tudo isso para glorificar o Teu santo nome e para fazermos avançar o Teu santo reino aqui nesta terra. Pedimos que agora o Divino Espírito Santo nos dê iluminação, entendimento e compreensão da Tua vontade, das Tuas verdades, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O texto que eu quero iniciar lendo para a nossa reflexão, ele está dentro do livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 3, e diz o seguinte: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Queridos, os discípulos, eles estavam ansiosos, desejosos de saberem quando, em que tempo Jesus Cristo iria voltar. E na verdade, nós, tal qual eles, estamos ansiosos por este tempo. É interessante que eles usam o advérbio de tempo, quando. E dois sentimentos podem existir no coração de qualquer pessoa se pudesse saber o quando, o tempo. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus, no versículo 36 do capítulo 24, diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Talvez se soubéssemos o dia, o tempo da volta de Jesus Cristo, a nossa atitude seria, quem sabe, aproveitarmos ao máximo e quando estivesse próxima a vinda de Jesus, então eu me dedicaria e me consagraria totalmente ao Senhor. Mas talvez uma outra classe de pessoas poderia então pensar como Noé, que sabia o tempo, a hora, e então ele resolveu apressar e trabalhar pelo preparo das pessoas para aquele tempo. A verdade é que Jesus Cristo, ele não falou a respeito de um dia, de uma hora, de um tempo, de uma data, mas ele falou a respeito de sinais que estariam pré-anunciando o seu retorno a esta terra.
E ele então fala de acontecimentos que se dariam no mundo físico, no mundo social e no mundo religioso. E ao falar de acontecimentos ou sinais no mundo físico, Jesus ele faz alusão às catástrofes que temos visto ao longo da história humana, mas mais ainda com maior intensidade em nossos dias. Quando nós vemos maremotos, terremotos, quando nós vemos seca, quando nós vemos tantas coisas catastróficas no mundo físico. Mas é bem verdade que Jesus, ele não somente falou de sinais no mundo físico, ele também falou de sinais no mundo social. E dentre esses sinais no mundo social, no versículo 12, ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O contexto que nós temos aqui, ele está em harmonia com as palavras também do apóstolo São Paulo, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que nos diz o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, pois os homens serão cruéis, inimigos do bem, avarentos, jactanciosos, arrogantes. De fato, a palavra de Deus nos diz que o homem seria mais amantes dos prazeres do que de Deus. O fato é que contra a avareza e contra a cobiça, Deus ele designou um remédio. E este remédio é o seu amor em nosso coração. Mas que infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar de quase todos. Entretanto, Deus está querendo ou deseja nos doar o seu amor. E amor para amá-lo sobre todas as coisas e também amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. O antídoto de Deus contra a avareza, contra a cobiça, é o amor dele ou o amor a ele sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Ele espera que eu e você possamos seguir as suas orientações exaradas na sua palavra. O antídoto contra a avareza e contra a cobiça está no fato de você dedicar a sua vida tornando-se um verdadeiro adorador, pensando no seu próximo e como alcançá-lo com o poder do Evangelho. E não há nenhum outro meio dado por Deus a fim de que seja subtraído o egoísmo, a avareza da nossa vida, quando nós doamos dízimos e ofertas. Esse é o ensino, é o remédio de Deus para a avareza e para a cobiça. Mas, queridos, sinais no mundo físico, sinais no mundo social, mas também Jesus falou a respeito de sinais no mundo religioso. E isso toca profundamente o meu coração e deve também tocar o seu coração. Você é uma pessoa religiosa. E o fato é que quando Jesus fala de acontecimentos no mundo religioso, se acentua um verbo. E este verbo que se acentua, ele fala, ou Jesus denomina classes de pessoas que seriam instrumentos desta obra de engano. O versículo 11 do próprio capítulo 24, Jesus falando desse sinal ou destes sinais do mundo religioso, ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Talvez você diga o seguinte: mas pastor, olha, hoje é difícil ser enganado. Todavia eu quero chamar a sua atenção, queridos, que este verbo enganar, não é? Que pode infelizmente trazer consequências terríveis, fazendo com que pessoas percam uma salvação, percam o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero dizer que existem algumas grandes religiões no mundo, e só no cristianismo existem milhares de ensinos, milhares de igrejas que pregam e ensinam coisas que são
contraditórias aos princípios exarados na palavra de Deus. Jesus então adverte a mim e a você: levantar-se-ão falsos profetas. Mas não somente isto, ele fala também no versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está a falar da classe de falsos profetas e agora ele fala de uma segunda classe, e esta classe ele denomina como falsos cristos ou falsos cristos. Na verdade, queridos, aqui até em nosso Brasil, há uma pessoa que se denominou ou se denomina sendo o Cristo. Mas, para nós não sermos enganados, é preciso conhecermos a palavra de Deus e aquilo que ela nos fala a respeito da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus vier, a palavra de Deus nos diz que ele virá com grande poder e glória, virá com milhares de anjos. Também a palavra de Deus nos diz que quando ele voltar, todo olho verá. Não importa em que lugar você esteja no continente, você verá Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Também quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos irão subir para o encontro nos ares com o Senhor. Então a palavra de Deus é clara, a fim de que você não seja enganado por falsos cristos ou por aparição de um falso Cristo. Ele dá orientações claras na sua palavra, a fim de que eu e você não sejamos o quê? Enganados. Na verdade, queridos, Jesus também fala de uma outra, ele não denomina uma classe, mas ele diz no versículo 4 o seguinte: cuidado para que ninguém vos engane. Ou seja, qualquer pessoa pode enganar uma outra pessoa. E para que eu e você não sejamos enganados, nós precisamos ter um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Nós precisamos dedicar tempo para estudá-la. Nós precisamos dedicar tempo para examinar as Escrituras. Quantas inverdades têm sido propagadas em nossos dias? Há pessoas que têm dito ou subtraído a personalidade do Espírito Santo. É um ensino errôneo, é um ensino contrário à palavra de Deus. Há pessoas que falam da não fidelidade nos dízimos e ofertas. E o fato é que são orientações bíblicas que estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu e você, ao conhecermos as verdades da palavra de Deus, nós precisamos ensiná-la a outras pessoas. A verdade, querido amigo, é que há um antídoto contra este engano. O inimigo, ele é o pai da mentira. O inimigo, ele fez uma obra estratégica de engano para os nossos primeiros pais. Ali no Jardim do Éden, ele misturou a verdade com a mentira. Quando Deus disse para o homem no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 4 e 5, que o homem iria morrer se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que disse Satanás? Certamente não morrereis. Por sua vez, ele misturou a verdade com a mentira quando ele disse que os nossos pais, depois que comessem, eles se tornariam conhecedores como Deus do bem e do mal. Era de fato uma verdade. Então o inimigo é estratégico no misturar a verdade e a mentira. Entretanto, a nossa segurança está em conhecermos as Sagradas Escrituras e conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 7,
versículos 21 em diante diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está onde? Nos céus. Então, para que eu e você possamos estar imunizados contra inverdades ou ensinos contrários à palavra de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus e praticá-la na nossa vida. Deus espera, querido amigo, querida amiga, querido irmão, que nós possamos ser estudiosos da palavra de Deus, a fim de que as crenças que nós temos como adventistas do sétimo dia, 28 crenças, nós possamos ensiná-las. Mas precisamos estar firmados nesta verdade, na verdade da palavra profética. Aqui no livro de Segunda Epístola de Pedro, nos diz o seguinte a respeito do contexto que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Assim como foi no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim como também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Queridos, a palavra de Deus é clara em dizer que o contexto em que vivemos hoje, de ensinos errôneos, de barganhas, de trocas, de falar da prosperidade ou pregadores do evangelho da prosperidade, Deus nos conclama, eu e você, que temos a luz, o conhecimento das Escrituras Sagradas, a mostrarmos a verdade da palavra de Deus. Deus espera que nesse tempo e para tal tempo nós possamos de fato examinar as Escrituras, porque é através dela que nós julgamos ter a vida eterna. E o quanto é importante nós então ensinarmos as pessoas a respeito da mordomia ou da verdadeira mordomia cristã. O texto diz que pregadores do evangelho da prosperidade farão comércio das pessoas. Então, nós que detemos o conhecimento da verdade, precisamos ensinar a respeito da verdadeira mordomia cristã, que é dedicarmos a Deus o nosso tempo. Deus nos concede 24 horas por dia e Ele espera que eu e você possamos dedicar parte desse tempo para um encontro, para comungar com Ele, para crescermos no conhecimento da sua pessoa. Deus espera que eu entenda que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo e que eu preciso glorificar a Deus com os meus hábitos, a fim de ter um corpo e uma mente saudável. Deus espera que o uso dos talentos que Ele tem dado para mim e para você, possamos usar para alcançar outras pessoas que precisam serem alcançadas através das nossas ações. Deus espera que o nosso testemunho seja um testemunho vivo da pessoa que nós conhecemos, e esta pessoa é Jesus Cristo. Vivamos, pratiquemos a palavra de Deus. E Deus espera que através do uso dos recursos que Ele nos concede,
das bênçãos materiais, nós possamos devolver a Ele dízimos e ofertas, trazendo assim a prosperidade do Evangelho, para que a pregação do Evangelho alcance muitos corações que estão envoltos nas trevas do pecado. Essas são as verdades da mordomia cristã, dentro do contexto que nós estamos vivendo, de muitos ensinos errôneos, de muitas inverdades. Deus espera que eu e você possamos resplandecer como luz, brilharmos, levarmos a verdade a corações que precisam conhecer a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o livro do Apocalipse termina dizendo o seguinte. Aliás, eu quero terminar usando o livro do Apocalipse no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Querido amigo, querido irmão, Deus espera que no contexto em que nós estamos vivendo, de tantas inverdades, de tantos enganos, de tantas práticas e ideologias contrárias à sua vontade, que eu e você, como povo da Bíblia, o povo que conhece o assim diz o Senhor, a vontade do Senhor para este tempo, possamos proclamá-la. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus continue guiando a sua vida e que nós possamos consagrar inteiramente tempo, talentos, tesouro e o nosso testemunho para tirarmos pessoas das trevas, a fim de que elas vivam na maravilhosa luz de Jesus. Você gostaria de entregar-se completamente, inteiramente ao Senhor? De ser uma bênção, de ser luz a brilhar nesse mundo de trevas, nesse mundo de engano? Eu quero lhe convidar a você orar comigo. Depois nós iremos cantar o hino 141. O dia eu não sei, mas eu preciso estar preparado. Então, nesse momento, curve a sua fronte, feche os seus olhos e consagre o seu coração, consagre os seus talentos, consagre a sua vida ao Senhor. Lembre que devemos ser fiéis até a morte, a fim de um dia recebermos a coroa da vida eterna. Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos lhe agradecer pelo privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra, de vermos que, infelizmente, o engano e tantos ensinos errôneos e contraditórios como a Tua Palavra têm sido pregado nesses últimos dias. Mas permita-nos, Senhor, nós que conhecemos a luz da verdade, a luz da Palavra de Deus, que possamos evidenciá-la para outras pessoas, através do nosso viver e através dos dons, através do testemunho, através do uso sábio do corpo, através também de devolvermos a Ti dízimos e ofertas. Nós te agradecemos pelos ensinos desta noite, pela mensagem desta noite, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso. Mas o dia não sei.
Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória. Mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura. Mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória. Mas o dia não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória. Mas o dia não sei, não sei, não sei, não sei. Que bom ter você aqui conosco, que bom que você aprendeu coisas maravilhosas. Que mensagem poderosa nós tivemos do pastor Paulo Amado, o nosso líder para o Ministério de Mordomia e também o nosso ministerial, o pastor dos pastores. Paulo Amado, muito obrigado pela mensagem especial que você foi inspirado por Deus, usado por Deus para transmitir a toda a nossa região da Associação Maranhense. Quero agradecer você também, meu amigo, você, minha amiga, que esteve conosco aqui nessa noite, neste programa. Você louvou a Deus conosco, você levantou a sua voz para cantar, para louvar, para ouvir também, porque ouvir a palavra de Deus também é a adoração. Você adorou a Deus de várias as formas. Então, esteja sempre ligado conosco em todos os nossos dias de apresentação, em todos os nossos programas. Dê uma boa noite, uma feliz semana para quem está do seu lado aí. Ou se você estiver sozinho, você pode digitar aí para a gente no Facebook ou pode ser no YouTube. Quero agradecer de coração você. Deus abençoe, esteja protegendo você e entenda que Deus está no controle de tudo. Tchau, tchau.